Olá amigos, eu sou Anderson Freitas, responsável por este canal de evangelização que chega até você. E nessa série de catequese que nós estamos fazendo a respeito da Bíblia, hoje, nesse nosso quinto encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda parte da nossa Bíblia, assim chamada de Novo Testamento. O Novo Testamento é a parte da Bíblia onde encontramos a vida, o testemunho e os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. A mensagem central é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio ao mundo para estabelecer a aliança definitiva entre Deus e os seres humanos. Através de sua palavra e ação, Jesus inaugurou a nova aliança ou o reino de Deus sobre a terra. Este reino já não é mais uma aliança com o povo apenas. Ele está aberto a todos os povos, de todos os lugares e tempos. Jesus não deixou nada por escrito. Ele pregou, ensinou e colocou em prática o projeto de Deus a respeito da humanidade. Esta ação de Jesus gerou conflitos que o levou à morte. Mas Jesus ressuscitou e enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos ou a sua igreja para continuar a sua missão no mundo. Foram estas pessoas, a Igreja de Cristo, que escreveram o Novo Testamento. O Novo Testamento não é uma biografia de Jesus, nem livro de história. O objetivo do Novo Testamento é anunciar Jesus para a comunidade cristã, para que elas tivessem fé e se comprometessem com Jesus e o seu reino, conforme nós vemos em João capítulo 20, versículos 30 a 31. Fé e compromisso significam continuar a missão salvífica de Cristo no mundo, imitando suas palavras e ações para construir o reino de Deus na terra. O Novo Testamento contém 27 livros agrupados em Evangelho, Atos dos Apóstolos, Cartas e Apocalipse. Os Evangelhos são 4 formas diferentes de anunciar o mesmo Jesus de acordo com a realidade particular de cada comunidade a qual foi destinado esses escritos. O Ato dos Apóstolos nos relatam a igreja nascente e a sua chegada em Roma, que era o centro do mundo daquela época. As cartas são ensinamentos dirigidos às primeiras comunidades cristãs. O Apocalipse é um livro escrito em linguagem figurada, dirigido aos cristãos em tempos de perseguição. Apresenta a vitória de Jesus sobre a morte e convoca todos os fiéis ao testemunho de vida e a manter a esperança de salvação. Agora, vamos ver um pouquinho do contexto histórico do Novo Testamento e do lugar onde que Jesus nasceu. Vamos ver um pouquinho sobre a Palestina no tempo de Jesus. A terra onde Jesus viveu, uma pequena porção de 20 mil quilômetros quadrados, com apenas 240 quilômetros de comprimento e 85 quilômetros de largura, formada por uma cadeia de montanhas e de clima árido. Jerusalém era habitada naquela época por cerca de 50 mil habitantes, e nas grandes festas judaicas recebia cerca de 180 mil peregrinos. Já a sociedade do tempo de Jesus, a economia era movida pela agricultura, pela pecuária, pesca e o artesanato. O comércio vivia basicamente de troca e está centrado especialmente nas grandes cidades. Toda a atividade comercial era controlada por altos impostos. O Estado, que era romano, detém o monopólio do comércio. Os impostos são cobrados pelos publicanos, que eram funcionários do Império Romano. Na política, o poder político está nas mãos do Império Romano. A Judéia e a Samaria são dirigidas por um procurador romano, mas o sumo sacerdote tem poder de gerir as questões internas do país através da lei judaica, ou a lei religiosa. Porém, o sumo sacerdote era sempre nomeado pelo governo romano.
O centro político e a capital é Jerusalém e o templo de Jerusalém. O templo é governado pelo sumo sacerdote e pelo sinédrio, formado por 71 membros, composto por sacerdotes, anciãos, escribas e doutores da lei. O sinédrio é o supremo tribunal, tem o poder de julgar os crimes políticos e religiosos do povo. Nos povoados existe um conselho de anciãos formado por grandes proprietários de terra, comerciantes, escribas, doutores da lei. E a Galileia era governada pelo rei Herodes. Vejamos agora alguns grupos políticos da época. Os saduceus, que aparecem muito na Bíblia, são grandes proprietários de terra e membros da elite sacerdotal. São intransigentes e vivem preocupados com a ordem pública. Buscam controlar a população para não perder seus privilégios diante dos romanos. São conservadores religiosos e não aceitam nenhuma tradição cultural ou religiosa fora da lei escrita. Os escribas ou doutores da lei são os intérpretes da Sagrada Escritura naquela época. Atuam dentro do sinédrio, as sinagogas e escolas espalhadas pelo país. Os fariseus são formados pela elite sacerdotal e grandes proprietários de terra, artesãos e comerciantes. São nacionalistas e afastados do povo, mais simples e pobres. Na religião, são conservadores, mas ao mesmo tempo gostam de criar novas tradições através de interpretações da lei de acordo com o momento que eles vivem. A maior obra dos fariseus é a criação das sinagogas, muito presente nos evangelhos. Acreditavam na ressurreição e esperavam a vinda de um Messias político e espiritual que só viria ao mundo quando a lei judaica fosse observada fielmente por todas as pessoas. Os zelotas eram formados por pequenos camponeses das camadas mais pobres da sociedade. São muito religiosos e nacionalistas. Queriam expulsar os romanos de suas terras e formar um governo onde Deus é o único rei. São guerrilheiros e perseguidos pelo Império Romano. Os herodianos eram funcionários do rei Herodes e controlavam o poder político da região da Galileia. Os essênios viviam em comunidades religiosas com hábitos bastante severos. Vivem uma espiritualidade apocalíptica, esperando o fim do mundo. Se consideram o verdadeiro povo de Deus e se caracterizam pelo legalismo religioso. Vivem uma ruptura com o mundo que consideram estar dominado pelo poder do demônio. Praticam rituais de purificação constantemente, mantêm uma disciplina severa e ceias sagradas comunitárias. Esperavam um Messias mestre da justiça, que organizaria uma guerra santa para exterminar os pecadores da face da terra e criar um reino de justos. Os samaritanos aceitavam apenas o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, como escritura sagrada. Não frequentavam o templo de Jerusalém e cultuavam a Deus sobre as montanhas. Esperavam um Messias que fosse um novo Moisés e que revelaria toda a verdade. Eram inimigos dos judeus. Vamos ver um pouquinho agora sobre a religião do tempo de Jesus. O templo de Jerusalém era o grande centro da fé entre os judeus. Deus só era encontrado dentro do templo de Jerusalém. Fora dele, tudo era profano, impuro, banal, imperfeito e pecaminoso para eles naquela época. Os sacerdotes eram considerados os únicos que eram santos, perfeitos e puros. O templo também funcionava como uma espécie de banco, onde eram guardadas todas as riquezas do país. A sinagoga era o lugar de estudo das escrituras, da lei judaica e também uma casa de oração. Concluindo agora esse nosso 5º encontro, Jesus, então, viveu e morreu dentro de um contexto de uma sociedade do século I. Foi carpinteiro e seus discípulos pescadores, na grande maioria, e analfabetos.
Eles enfrentaram todos os problemas comuns da sociedade de seu tempo. Enfrentaram a opressão romana, a exploração do templo, os altos impostos e a exclusão social de pobres e doentes. O leitor do Novo Testamento, quem vai ler o Novo Testamento, deve sempre levar em conta esses aspectos da realidade religiosa, política, social e econômica do tempo de Jesus, para fazer uma boa interpretação do texto que está lendo. Também é necessário compreender a cultura e os costumes do povo. Foi dentro deste contexto histórico, religioso e cultural que Jesus nos revelou o verdadeiro rosto de Deus e nos ensinou como ser homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus dentro da nossa história humana. Então, para você que está acompanhando, e se ainda não assistiu, pode rever pelo meu canal os outros 4 encontros que nós tivemos a respeito da Bíblia, e continue assistindo e acompanhando os próximos encontros, que nós vamos cada vez mais aprofundando sobre este mistério tão bonito e tão sagrado que é a Palavra de Deus para nós, que nos ensina o caminho da vida e da felicidade. Até o próximo encontro, que Deus abençoe a todos.